Fala aí, turma, Davi Luiz é o novo reforço do Fortaleza, algo que já vinha sido noticiado, né, nos últimos dias, agora está concretizado. E o meu objetivo aqui, de forma bem prática, de forma bem rápida, é conversar sobre os pontos positivos dessa contratação e os pontos, eu não vou nem chamar de pontos negativos, mas os pontos duvidosos que podem gerar algum tipo de receio na contratação do zagueiro de 37 anos. Então, cola com a gente. Vídeo sobre Davi Luiz começando agora, tá? Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos aqui sobre o nosso futebol de maneira geral, certo? Vamos lá, de forma bem prática, de forma bem rápida, hoje aqui nessa segunda-feira, gravando esse vídeo, depois do anúncio agora há pouco que o Fortaleza fez sobre a chegada do Davi Luiz, eu fiz até uma colinha aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. O Davi chega, é um jogador de 37 anos, dispensa apresentações, diferente de outras contratações que foram feitas. O Davi é um jogador internacional, é um jogador de exposição de nível global. Só para a gente ter uma noção, uma curiosidade, o Davi Luiz tem 24 milhões e 100 mil seguidores no Instagram. É de fato uma personalidade, é de fato um jogador de uma prateleira que a gente não está muito acostumado. Só outro, a título de comparação, o Fortaleza tem 1 milhão e 600 mil seguidores, né? Só para a gente fazer esse breve paralelo em termos de quantidade de seguidores aí do Davi, que está sendo contratado, do Fortaleza, que está contratando. Então a contratação do Davi Luiz vai rodar o mundo e esse é um dos pontos que a gente vai conversar. Mas vamos falar aqui dos pontos positivos. E o primeiro que eu elenco, primeiro que eu coloco como um ponto positivo para essa contratação, e aí eu vou também me remeter ao que disse o Marcelo Paes, o CEO da SAF do Fortaleza. Ele disse que a contratação do Davi Luiz ela é uma contratação de nível mundial. E quando ele fala isso, não é só dessa questão da repercussão da contratação, mas de onde o Davi jogou. O Davi jogou no Benfica, o Davi jogou no Chelsea, ele jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Arsenal, times realmente de uma projeção, de uma prateleira muito superior, muito acima, né, em termos mundiais. Além da seleção brasileira, né, além dele ter disputado uma Copa do Mundo. Então, a experiência que o Davi tem, ela é muito importante e talvez o Fortaleza esteja também atirando nessa possibilidade. Um jogador que é acostumado a jogos grandes, a partidas decisivas. E o Fortaleza entra esse ano em mais uma Libertadores, onde ele projeta chegar um pouco mais longe, onde tem um Campeonato Brasileiro que precisa de jogadores calejados, que são acostumados a ganhar, ou pelo menos que são acostumados a disputar em alto nível as principais competições. O Davi Luiz vem do Flamengo, que conquistou vários títulos nos últimos anos, né, com um poderio gigantesco de investimento, e ele fez parte disso. Na temporada passada foram 37 partidas, num ano onde ele menos jogou pouco, porque perdeu espaço ao longo do ano, ou para o Léo Ortiz e para o Léo Pereira, que terminaram o ano, mas também tinha o Fabrício Bruno, tinha o Cleiton, enfim, outros jogadores ali também na defesa do Flamengo. Então o Davi Luiz tem esse primeiro ponto a ser observado. Um outro ponto sobre ele também é a influência que ele pode causar dentro do elenco. Ele pode ser um cara que vai sacudir o elenco e talvez trazer uma experiência, uma voz no vestiário importante também para marcar esses jogos, esses momentos mais importantes que o clube vai ter no ano. Se a gente for ver, o Fortaleza tem um elenco com jogadores experientes de idade e de tempo de clube. Tinga, Tite, Pikachu, são jogadores mais velhos do elenco, os 3 capitães, mas certamente o Davi chega, além dessa experiência da idade, ele também chega com uma voz para ser uma referência do elenco, projetando aí também, pensando nas competições, nos desafios que o Fortaleza tem. Além da influência dentro do elenco, ele também gera no mercado, um outro ponto positivo, aquela coisa, pô, o Davi Luiz foi para lá. Né? E certamente o movimento de vir para o Fortaleza já está ligado a outros jogadores que vieram ao Fortaleza. Né? A gente vai ver aí o Lucero, o modo que o Fortaleza trouxe o Lucero, a chegada do Breno Lopes, a chegada do próprio Marinho, que veio do Flamengo, a chegada do Santos, que é um jogador que também estava no Flamengo e veio para o Fortaleza, além de outros jogadores também. Mas esses que vieram de clubes grandes do Brasil chamam a atenção. E o Davi vindo chama a atenção do mercado brasileiro, do mercado sul-americano e do mercado internacional de maneira geral. É um outro ponto positivo também que eu destaco dessa contratação. Falando do aspecto técnico, é um jogador
com qualidade técnica, né? Um jogador que tem a versatilidade de jogar como um zagueiro, mas também jogar como um primeiro volante, ele pode jogar como um líbero se o Vojvoda quiser jogar num 3-5-2, tem um bom passe, tem um forte jogo aéreo, sabe bater falta, o último gol que ele fez pelo Flamengo, inclusive, lá em Minas Gerais, foi de falta contra o Cruzeiro também, então um jogador que tem essas possibilidades aí de ser utilizado dentro do elenco do Fortaleza. Então, esses os pontos positivos de forma macro, né? Assim, coisas que o Davi Luiz imediatamente já pode agregar dentro do elenco, obviamente. Ele ganhando confiança e jogando bem, aí ele traz outros benefícios. Um deles é a autoestima do próprio torcedor, do próprio elenco, né? De mostrar pro torcedor, de maneira geral, que o clube tem investido nesse nível. Vamos aos pontos, para a gente ir para a reta final do vídeo, os pontos duvidosos. Antes de eu falar desses 3 pontos, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa moral pra gente também. Os pontos negativos. Óbvio que a contratação do Davi Luiz só é questionada hoje porque ele tem 37 anos e o contrato dele é de 2 anos, vai até o fim de 2026, ele joga 25 e 26, podendo ampliar para 2027, quando ele completaria 40 anos. Qualquer contratação, qualquer jogador que chegue com 37, 38, 39, 40 anos, ele vai ser questionado. Pode ser quem for, mas um jogador de 37, 38 anos, como é o caso do Davi Luiz, a sua contratação vai ser questionada por conta da idade. Então esse é o primeiro ponto duvidoso. Será que o Davi, em termos de idade, em termos de projeção de carreira no Fortaleza, dá conta de manter esse nível que ele tem, o que se espera dele com essa idade que ele está? É o primeiro ponto duvidoso que se pode botar na balança para pesar. A segunda coisa também relacionada à idade, se relaciona muito à idade e à condição física. Um cara de 37 anos vai ter mais dificuldade de se recuperar, de se manter fisicamente muito bem. Mas se a gente for olhar como foi a preparação do Davi para esse ano, ele está, pelo menos aparentemente, muito preparado para uma temporada de jogos, né? Assim, é claro, né? É só uma questão visual, uma questão de aparência. Abdômen todo trincado, passou a boa parte da pré-temporada aqui mesmo em Fortaleza fazendo um trabalho muito, muito forte, muito específico. É uma questão que é duvidosa, mas que ele se preparou. Pode até ser que ele não dê conta da quantidade de jogos, dependendo da utilização dele. Mas é fato também que ele se preparou minimamente para isso, e é o que se espera, obviamente, de um jogador desse quilate. Um outro ponto um ponto duvidoso é que ele perdeu espaço no Flamengo, né? Ele foi perdendo, ele foi caindo de produção desde a sua chegada ao Flamengo até a sua saída. Perdeu espaço para outros jogadores, para outros companheiros de posição, não conseguiu atingir o mesmo nível durante parte da temporada. Eu falei tanto aqui da questão dos jogos grandes, ele acabou não sendo um protagonista da defesa do Flamengo em boa parte dos jogos que fez, e a quantidade de jogos mostra que ele perdeu, como eu disse, espaço com os treinadores, né? Com os treinadores que passaram pelo Flamengo, Tite e também o Felipe Luiz nesse último ano. Então é algo a ser pensado, né? Ele vem numa queda de produção, ele vem numa queda de carreira. Que tipo de queda é essa? O Fortaleza tem outros jogadores no elenco que também enfrentam esses mesmos desafios. Tite é um deles, o Tinga é um deles, que a gente sempre conta aqui falando dos capitães, eles dois acabam representando um pouco disso. O Bruno Pacheco é outro que chega aos 33 anos também, está nessa fase aí de questão de idade, relação em idade e questão física, é um ponto também a ser ponderado. E a última coisa é o custo-benefício, é um ponto duvidoso. Por quê? Porque o Davi não é um salário barato. Apesar dele ter diminuído de forma considerável o salário que ele ganhava no Flamengo para caber dentro do orçamento do Fortaleza, apesar disso, ele é um salário muito alto. Quantas partidas o Davi vai jogar? Será que ele vai aguentar o ano todo, os 2 anos de contrato nesse nível, para valer a pena o investimento que está sendo feito nele? É um outro questionamento que, dentro de um orçamento que você tem limitações, como é o caso do Fortaleza, em relação aos seus adversários, tanto no Campeonato Brasileiro, né, nas competições nacionais, como nas internacionais, é um ponto a ser questionado. O Davi vai ocupar uma boa fatia desse bolo aí da projeção de 9 milhões de salário, de folha salarial para o elenco do Fortaleza. A ver. Pontos positivos, pontos negativos, o fato é que a contratação vai repercutir bastante e eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mais uma vez, agradecer a todo mundo que já está aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu!